bem, depois desse rápido intervalo, nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio Olímpio Guilherme Cabral. Esse Olímpio, para os íntimos, né? Mais conhecido aí, uma pessoa muito querida, muito benquista, uma pessoa de presença na sociedade sanjoanense, fazendo bem para todos nas atividades que ele exerce aí. Então, quem não teve o prazer ainda de conversar com o seu Olímpio, a partir de agora já sabe quem é essa pessoa humana que é o seu Olímpio, que nós estamos conversando com ele aqui e ele falava das viagens e das dificuldades. Mas antes dele viajar, devido ao pai dele não pôde tocar mais, né? A Casa das Tintas, o comércio, né? Isso. E aí o senhor continuava viajando. E tinha o seu Belato, né? Não, tinha meu irmão Gilberto. O Beto, né? Gilberto. O Beto. Então, o Beto, quem foi, como eu, contemporâneo do Beto, o Beto era um ídolo da moçada. Para quem não sabe, você que está na sua casa aí, o Beto ele era muito dinâmico, uma pessoa amiga, sabia angariar amigos e sabia competir também. Então, ele foi um dos primeiros em São João da Boa Vista a participar de corridas de kart. Junto com o Fittipaldi. Junto com o Emerson, uma vez teve em São João, não teve? Numa corrida, era pequeno, mas pequeno assim, devia ter uns 14, 15 anos no bar do Canecão, que o Beto também não saía dali, Isso. né? E ele, como era o Beto? Pra gente matar a saudade um pouquinho que o senhor tem, o né? Beto... Uma forma de prestar uma homenagem também para ele, né? O Beto era uma pessoa que gostava muito de carro, de moto, gostava de correr de kart, gostava de moto. E ele disse que moto, para ser boa, precisava rasgar o blusão de couro. Com o vento, né? Para ser boa, tinha que ser assim. E o Beto tinha muitos amigos, participava de muita coisa, era meio... ele era meio noturno, gostava da noite. E minha mãe ficava muito brava com ele, porque ele chegava em casa de madrugada, né? E de manhã ele já tinha que estar lá na empresa, abrir a loja às 8 horas da manhã, 7h30 naquela época. E ela falava, você pode sair, mas o seu serviço você tem que fazer. E ele fazia. Cumpria a obrigação dele. Cumpria a obrigação dele direitinho. Tinha muitos amigos, muitas amigas, muitas namoradas, né, apaixonadas. Até hoje ainda tem. Até há pouco tempo aconteceu um fato, eu estava no cemitério olhando no túmulo dele, chegou uma pessoa, já dos seus 60 e poucos anos. Ela falou, toda vez que eu venho aqui em São João, eu venho no túmulo do Beto, porque eu fui namorada dele. Contou para mim. Olha, não até hoje, ele ainda tem uma visita no túmulo dele. O Beto ele fez parte da juventude, né? Da época, sem dúvida. Ele era... a gente não que queria copiá-lo, mas a gente sentia, assim, nele, aquilo que a gente às vezes queria ser. Corajoso, que ter um kart, que ter amigos, que ter moto, porque ele ia sempre para Poços, para Aguaí. Ele rodava por aí. Ele rodava muito, e na região, né? E naquele tempo nem todo mundo tinha carro, né? Eu, se não estou me falhando na memória, ele tinha um Gordini. Teve Gordini, teve Corcel, um Corcel amarelo, teve diversos carros. Mas o Gordini foi o que mais marcou, né? Que ficou na história, na época, né? Então, eu acho que assim, as pessoas não podem esquecer e a gente às vezes acaba esquecendo. E esse programa vem para mexer no baú. No caso do senhor aí, a gente foi mexer no lado sentimental, que é um irmão do senhor, e que a gente não pode deixar de lembrar, tendo o senhor junto. Porque ele foi sócio do senhor, né? Depois veio o Belato, que o senhor estava falando, né? E por quanto tempo o senhor teve a Casa da Tinta, ainda ela faz parte, né, da família, mas foi a pioneira em São João, não foi? Foi a pioneira. Conta essa história, como é que ela iniciou em 1957, hoje deve estar com 53, 54 anos. Então foi pioneira, não em São João, na região, né? Como tudo
Tudo vai passa, e vem, né? tudo passa. Então, o meu irmão, até porque nós estávamos comentando a respeito de como ele foi e como ele morreu, né? Ele morreu muito rápido. Ele morreu em 60 dias com câncer no pulmão. Naquele tempo não tinha tanto Não recurso, tinha tem tantos recursos que Quantos tem anos hoje. ele nos deixou? Era Em jovem, né? 30 anos. 30 anos, Na época menino que ainda, né? faleceu com 30 anos. Foi um choque para São João. Foi para São João. Foi um choque, quer dizer, o enterro dele Só choro. foi muito jovem, muita gente, porque ele era muito, muito relacionado. Então foi uma pessoa que viveu pouco, mas viveu bastante, viveu com muito, intensidade. fez muita coisa, Qual porque foi a o meta tempo, dele aqui? porque o tempo era curto, Era né? curto. Então ele dormia pouco para viver mais. Olha, que ele nem sabia, talvez ele nem sabia que a passagem dele era rápida, Exato. mas que marcou a história de São João, né? Sem Tanto é dúvida. que ele ficou pouco tempo aqui, mas marcou, tanto hoje, passado 40 anos, 40 anos, a gente vem lembrar da memória dele, como eu, que era jovem, né? E estava sempre. Eu lembro de ter uma corrida, foi uma corrida dentro da cidade. Então eu lembro que ele fazia, vinha ali onde que era o PTB, aí saía, descia uma parte da Dona Gertrudes com sentido Ademar de Barros, isso que eu lembro, né? E tinha as outras também que às vezes eles vinham, entravam na Dona Gertrudes e voltavam. Naquele tempo não tinha carro em quantidade, né? E não tinha tão perigo que tem hoje, que não tinha tanta população, né? Eram 2 karts na época, e os 2 iguais, pintados da mesma cor. Um era o Beto e o outro é o Gênio Barbosa Filho. Geninho também. Que Geninho Barbosa, que também deixou uma história. E que também faleceu num desastre de avião, né? Fazendo aquilo que gostava. Provavelmente eles se encontraram por lá também, né? O Geninho ele é uma pessoa também que era, como diz assim, era o Geninho. Eu lembro também que eles tinham uma amizade, o Cido Melo, que tinha moto. Já faleceu, né? Faleceu também num acidente de moto. João Guaxupé. O João Guaxupé morreu no trevo lá de São João, também desastre de automóvel. Ele foi em Campinas buscar tecido e quando estava chegando aqui, o carmanguia dele, que era um carmanguia verde, era verde sim, porque ele teve um vermelho. E quem tinha um vermelho é nosso amigo Nenê Bassi, né? O Nenê Bassi era o galã também da época, né? Olha quantas das pessoas tinham o Felício Dezena, que tinha carro, né? E nem todo mundo tinha carro, né? Não. Então essas pessoas eram que mais passeavam pela avenida. E a gente ficava sentado ali no Bar do Jorge para ver as meninas passar. O famoso Bar do Canecão, né? O Jorge. Então, agora voltando, de outra pessoa também, que tinha um carmanguia branco, depois ela teve um vermelho, foi a professora Cidinha Mangion, né? E isso também. Naquela época, ela tinha um carro e todo mundo, ela era muito bonita, né? Então, era para nós que não tinha televisão, que não tinha acesso ao mundo lá fora, né? Que a gente se limitava a São João, então a gente ficava impressionado, né? Com a beleza dela e também com os carros que ela tinha, Maurício Azevedo no Recreativo. Então, são coisas que a gente vai tirando do fundo do baú. E lembra que São João foi uma cidade, e é ainda, uma cidade gostosa de se morar. E gostosa de se recordar. E aí, o Beto veio a falecer, que o senhor estava falando, desculpa, o senhor estava falando do Beto com a Casa das Tintas, né? E eu ia perguntar assim, que uma vez eu fui lá, o senhor dava aula para os pintores. Era isso? Nós fazíamos curso. Isso. Curso para pintor de parede, curso para pintor de carro. Isso era feito constantemente. Até para pintor de carro não era bem um curso. Era uma avaliação do pintor pelas novas tintas que vieram surgindo. Ser lançadas, né? Porque antigamente as cores eram poucas. Depois começou a aparecer as tintas metálicas que nós estamos vendo aqui até hoje, né? O prata metálico, preto metálico, vermelho metálico, verde metálico. Então, esse tipo de material era meio desconhecido para o pintor do interior. Então, a gente fazia a atualização com os pintores da cidade.
Ô, senhor Olímpio, eu agora estou pensando aqui comigo. O senhor falou prata metálico. Antigamente, o cara falava, não compra carro prata, que na hora de retocar dava... Mas aí foram descobrindo que tinha que pintar a lateral inteira, né? E aí as tintas vieram, já são outras, aí já não tinha... Já não tem mais essa necessidade. Mas na época, hoje já não tem mais essa necessidade. Mas na época era complicado. Tinha as dificuldades, sabe? Pintar um paralama inteiro, uma porta inteira, né? Hoje já não. Hoje o pintor faz o retoque normal nas tintas metálicas. Naquela época... Até por sinal, a tinta metálica é muito mais resistente, né? A durabilidade é muito maior. Pela composição. E as coisas foram evoluindo também, né? As tintas, os carros. Tudo evoluindo. Eu lembro que o Gordini, ele era chamado de leite glória. Que desmancha sem bater. Não precisava nem bater para desmanchar. Eu tive 2. Na época, mas hoje o senhor pega um Gordini, ele é muito mais duro, né? Porque as mudanças na indústria, hoje os carros são para absorver o impacto. E aqueles carros mais antigos que o Felício Dezena tinha, que era um Chevrolet 50, 54, 58, ele era... O tranco era muito maior, muito pancada, e era feito de estanho, né? Para alguns remendos, porque eles tinham que colocar estanho. Não tinha massa plástica e tal, como tem hoje, né? O carro é bem pesado. Senhor Olímpio, nós estamos aqui no bate-papo gostoso, mas eu vou chamar o intervalo e para os nossos comerciais, nossos patrocinadores, né? E a gente volta já já. Não saia daí, eu quero você comigo.